Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes certificado pelo Instituto Gallup e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Olá, queridos ouvintes do podcast Segunda-feira, sua linda. Hoje, como vocês já podem perceber, está um pouquinho diferente, né? Vai ser um podcast um pouquinho diferente, pois o convidado especial que a gente tem aqui hoje é o próprio idealizador desse projeto, Fabrício Saiter. E eu tenho o prazer de editar esse podcast toda semana e digo que é um prazer mesmo, e ele sabe disso porque eu tenho o privilégio de ouvir antes, né? Obviamente que é um ouvido técnico no primeiro momento, mas a gente sempre capta alguma coisa. E eu tenho o prazer, então, de apresentar a vocês hoje, novamente, aqui nesse espaço, Fabrício Saiter. Fabrício, a gente se fala aí quase todos os dias, né? E hoje é um pouquinho diferente, mas é um prazer estar falando com você, tá vendo você aqui, né? Sentindo a tua presença. A gente já teve, para quem não conhece um pouquinho a nossa história, já teve a oportunidade de morar na mesma cidade, né? Aqui em Knoxville. Fizemos algumas coisas juntos, alguns jantares e almoço, então foi bem bacana. Fabrício, vou te pedir para se apresentar para os teus ouvintes, né, de uma maneira um pouco diferente. Você já usou essa expressão e eu gosto dela também, mas quem é o Fabrício na fila do supermercado? Quem é Fabrício ali, seu pacotinho de compra, quem é você naquela fila do supermercado? Oh, Deus querido, que alegria também, cara, estar aqui com você dessa forma super inédita, né? A gente realmente vem se reinventando algumas coisas juntos e essa parceria me alegra muito, viu, cara? Muito mesmo. Acho que o nosso ouvinte da Segunda-feira, sua linda, vai poder perceber um pouquinho da conexão, do carinho que nos une, né? Cara, eu me coloco assim na fila do supermercado como alguém que seja um entusiasta mesmo por pessoa, sabe? Esse cara da fila do supermercado é alguém que vai puxar assunto, vai conversar com alguém ali na fila, vai abrir um sorriso para o caixa quando chegar a minha vez, seja aqui nos Estados Unidos, aonde quer que eu esteja. E aí as pessoas podem perguntar, pô, de quando você não está muito bem? Quando eu não estou muito bem, quando eu não estou me sentindo muito bem, eu vou fazer muita força para fazer isso do mesmo jeito, sabe? Para que eu possa transformar isso a partir de dentro de mim. Quando eu sentir que não dá para ser algo de forma autêntica, que eu preciso respeitar o meu tempo, é pouco provável que eu vá para a fila do supermercado. É muito provável que eu vá para o meu casulo, que eu vá respirar, que eu vá me centrar, que eu vá ficar quietinho comigo. E aí, quando eu estiver pronto para sair, eu vou de novo para a fila do supermercado. Então, é alguém que realmente gosta de interagir com pessoas,
alguém que ama puxar uma conversa. Um dos meus talentos diz, né? Você não tem desconhecidos, você tem amigos que você ainda não fez. E esse é o Fabrício da fila do supermercado, cara. É um cara que realmente está aberto para conhecer novas pessoas, e foi assim que nós, inclusive, tivemos nosso primeiro contato, que não começou comigo, né? Começou com a Márcia. Eu queria até discutir um pouquinho em relação a isso aí, para que o nosso ouvinte também possa perceber como é que nós nos conectamos dentro de uma cidade como Knoxville, no Tennessee, né? Não, essa história é bem interessante. Contar um pouquinho, então, para os nossos ouvintes. Acho que foi em final de 2016, ou final de 2017. Final de 2017, a gente já estava morando aqui em Knoxville. Knoxville não é uma cidade muito grande, é uma cidade com 180 mil habitantes aproximadamente, né? E não havia um grupo de Facebook para brasileiros aqui em Knoxville. Então, haviam poucos brasileiros que se conversavam, né? E eu criei um grupo. Falei, vou criar um grupo aqui do Facebook, brasileiros em Knoxville, alguma coisa desse tipo. E aí começou, né, a aparecer vários brasileiros aqui, né? Entrando nesse grupo. E dentre eles, um dia recebi uma mensagem no inbox, Márcia perguntando, então, como é a vida aí, não sei o quê, como é que é Knoxville, se você gosta, se você não gosta, o que tem, né? O que tem para se fazer, como é que é o mercado imobiliário. E eu passei meu WhatsApp para ela, falei, olha, tá aqui meu número do WhatsApp, né? Pode entrar em contato, vamos conversando, não tem problema algum. E aí trocamos mensagens, falei, quando vocês, né, precisarem de qualquer informação aqui de Knoxville, só entrar em contato que vai ser um prazer ajudar. E assim a gente continuou conversando e tal, até que um dia ela falou, olha, decidimos, estamos indo, acho que em julho, exato. Foi, né? Embarcando. 2018 estaremos chegando aí. Falei, pô, que legal. Vai ser mais ou menos na mesma época que nós estaríamos nos mudando também da casa que a gente estava. A gente estava comprando uma casa e ia se mudar naquela mesma época, né? Falei, pô, que legal, já vamos receber vocês na nossa casa nova. E aí trocamos informação de novamente onde morar e tal, né? Quais os locais, qual era o objetivo de vocês na cidade. E foi bem legal. Mas até o momento eu nunca havia conversado com o Fabrício, sempre com a Márcia, né? Acho que só um áudio, alguma vez a gente conversou, bem pouca coisa. Eu tenho até hoje o histórico aqui. E aí aconteceu algo que eu sempre que eu falo dessa história eu acabo me emocionando um pouco, porque eu acredito que existe um ser superior, né? Sempre olhando por nós, sempre ajudando quem faz o bem, é sempre recompensado de alguma maneira, né? E na compra da casa a gente teve algumas complicações, porque era o primeiro ano aqui, havia uma série de papéis que tinham que ser preenchidos, e o dia que eu tinha que entregar esses papéis era dia 20 de julho, vocês chegaram dia 20 de julho de 2018. Exatamente. Era nesse dia que eu tinha que entregar um documento, que era a declaração do imposto de renda daqui. E como era o primeiro ano, esse documento não tinha disponível, ele demorava mais para receber, e a construtora da casa, né, me falou, olha, se você não entregar esse documento para a gente em X dias, não eram muitos dias, infelizmente você vai perder essa casa, né? Você vai ter que procurar outra casa. E eu já tinha contrato de aluguel cancelado, já tinha uma série de outras coisas feitas para alinhar essa mudança, né? E aí você me ligou naquele dia de manhã, às 10h30, Adilson, chegamos em Knoxville, pô, estamos aqui. E eu estava nesse meio dessa loucura. E eu só dei respostas assim muito rápidas. Estava no meio desse assunto todo, e passei para você, Fabrício, então, aluga um carro, que acho que você vai ser melhor, acho que foi a única dica que eu dei, né? E o mercado é esse e tal, mas foi assim, tipo, 2 minutos e desliguei o telefone que eu tinha que me envolver nisso. E umas 3 da tarde, eu lembro bem como se fosse hoje, a corretora de novo me ligou e falou, Adilson, a gente precisa daquele documento. Eu não tenho esse documento, vou colocar nas mãos de Deus agora, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu já conversei com o advogado, já conversei com o contador, conversei com todo mundo, e agora tenho que esperar esse documento. E aí, obviamente, estava nervoso, bastante nervoso com isso, falei, olha, quer saber? Vou dar uma pausa e vou fazer aquilo que eu devia ter feito de manhã. E liguei para você. Falei, Fabrício, como é que você está? E você nem sabia disso que estava acontecendo. Eu não havia comentado. Absolutamente, Aí eu comentei, Fabrício, me desculpe,
desculpa, de manhã eu não tive como te atender direito. Eu sei que você está chegando numa cidade que é nova para você e quero me colocar à disposição para ajudar. E a gente trocou ideias sobre carro, onde alugar, quais os melhores mercados para você ir de início. Acho que ficamos uns 45 minutos no telefone. Sim. Acredito que eu devo ter ajudado um pouquinho naquele momento. Eu só lembro que no final, a última palavra que eu disse para você nessa ligação foi a primeira vez que eu falei com você mesmo, assim, né? Que a gente não só trocou mensagem, falou, eu falei com você, olha, Adilson, é a primeira vez que nós nos falamos, mas a sensação que eu tenho é que a gente já se conhece há muito tempo. Isso eu lembro de ter falado isso com você. Houve uma afinidade, uma conexão. Eu falei, puta, que sensação, né? Parece que a gente se conhece há muito tempo. Pronto, desligamos assim. E foi realmente isso mesmo. E aí vem a questão do destino. Eu desliguei o telefone 15 para as 4 aproximadamente, algo assim. Não se passaram 10 minutos. Eu juro, não se passaram 10 minutos. Eu recebi uma ligação do contador dizendo, Adilson, você não vai acreditar. A Receita acabou de liberar o documento que você estava precisando. Tô arrepiado aqui. É sério. Foi assim, falei, é sério? É sério? O documento está aqui, só preciso de um fax, que era por fax, para eu te mandar esse número. Falei, cara, fax, não é que eu vou achar uma máquina de fax, né? Enfim, aí dei meu jeito, acho que na USPS, algum lugar eu fui receber esse fax. E a gente está aqui, tá naquela casa que vocês já visitaram também. Mas eu acredito muito em boas pessoas, acredito em boas ações, né? E para mim aquilo ficou uma prova viva, muito clara de que quando a gente faz o bem, ele retorna para a gente, né? E os teus podcasts, como eu comentei que eu tenho o prazer de ouvir, e os teus ouvintes eu tenho certeza que também têm esse mesmo prazer, eles sempre trazem essa mensagem de positividade. Mesmo na preocupação, né? Mesmo numa situação de alguém precisa de um auxílio, precisa de um conselho, ou até mesmo nos podcasts até da Márcia, né? Nos áudios da Márcia, sua esposa, excelentes, com exercício de respiração. Tudo isso ajuda. Eu sou um editor, mas eu também sou um ouvinte, né? E eu tenho muitos críticos na família, né? Críticos no bom sentido, que também ouvem o teu podcast e eu recebo muito feedback deles. Pois é, rapaz. E você falou de algo aí, teve uma hora que você estava contando, você falou, puta, eu me emociono quando falo disso, né? E que pro nosso ouvinte aqui, que ele possa perceber como é que isso aconteceu do lado de cá, a Márcia falou comigo, poxa, Fabrício, a gente, desde 2018 que eu tô, desde final de 2017 que eu tô conversando com a Adilson, agora que nós chegamos aqui, né? Entra você no circuito, troca uma ideia com ele, então foi a hora que eu te mandei a mensagem, você falou exatamente comigo, olha, eu tô aqui mexendo com mudança hoje, mas faz isso aqui, depois a gente conversa melhor e tudo com mais tempo, e depois você fez essa ligação e houve essa conexão. Mas quando eu estive na sua casa, que você gentilmente nos convidou para comer um cachorro quente, delicioso, feito pelo molho aí da sua sogra e tal, muito gostoso mesmo, nós nos sentimos muito à vontade, foi eu, Márcio e Gabriel. Para que o nosso ouvinte saiba disso, né? A gente nunca tinha se visto presencialmente, né? Nos vimos naquele primeiro dia e na sua casa, num ambiente intimista, estava você, sua esposa, seu sogro, sua filha, e você foi me contar essa história e você se emocionou. Você realmente ali se emocionou naquele momento e aí caiu a ficha para mim do quanto eu também acredito nessa conexão, né? E o quanto que naquele momento ali, de alguma forma, nós fizemos bem um ao outro, né? Porque eu estava num momento completamente vulnerável da minha vida também, chegando numa cidade que eu nunca tinha pisado, né? Mudando com família, com tudo, enfim. E você também num momento vulnerável também, dependente de uma folha de papel, né? Então... Um fax. De um fax. Muito interessante, cara. Que bacana. Não, mas é uma história bacana. E eu não canso de contar ela para outras pessoas, para que a gente instigue as pessoas a praticar o bem, né? Acho que isso é o principal. E, Fabrício, assim, quais foram os caminhos na sua vida? O que te direcionou desde o momento que você nasceu como ser humano, né? Vamos dizer assim, você cresceu como pessoa, você falou assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos, é a minha formação, eu quero seguir nesse caminho de formação. Mas antes dos Estados Unidos, a tua formação, por que você escolheu esse caminho como profissional? Pois surgiu?
se eu for descascar essa, vamos dizer assim, descascar a cebola, cada camada da cebola, né, e ir lá no miolo, eu acredito que isso também esteja muito relacionado ao Fabrício do supermercado. Essa vontade de olhar nos olhos do ser humano, de perceber como ele vive, como ele se sente. Por que eu estou te falando isso? Porque, cara, meu primeiro emprego eu fui office boy do Banco Nacional. Mas eu percebi que mesmo naquela função eu sempre estava interagindo, sabe, com os outros office boys, com os gerentes, eu fui cair numa... E aí eu acho que tem muito também essa questão dos planos de Deus, né? Sem querer trazer algo muito místico, mas acredito mesmo que tem aquilo que nós buscamos e tem aquilo que existe uma permissão maior, né? Então, por exemplo, eu entrei num processo de seleção no banco com vários outros candidatos a office boy. Eu tinha 15 anos de idade. Só que eu fui ser o office boy de uma gerência regional. Então, eu tinha contato com todos os gerentes do Espírito Santo e interior de Minas que vinham para a regional, para reuniões, e eu era o cara que ia comprar panela de barro lá no Espírito Santo, eu era o cara que carregava a pasta do cara, eu era o cara que ia no hotel buscar o remédio. Era o Severino. Exatamente. Severino. Então, eu como office boy, eu não era aquele cara que passava o dia todo arquivando papel, eu era aquele cara que servia a 30 e poucos gerentes regionais que temporariamente iam à Vitória no Espírito Santo, que era a capital, que era regional do banco, para coisa. Então eu já começava a ter contato com pessoas, e assim foi minha vida inteira, Adilson. Quando eu cheguei à gerência deste banco, eu ia para Colatina, no interior do estado, fazer um curso de análise transacional, cara. Não tem nada a ver com financeiro, um trabalho do Dr. Eric Berni, que estuda as personalidades. Você me pergunta, Fabrício, o que tinha na sua cabeça de você sair e viajar 100 e poucos quilômetros para ir no final de semana, com 21 anos de idade, fazer um curso de análise? Era porque eu tinha um amigo que morava nessa cidade, que era gerente da mesma agência, e ele ia para lá e eu para viajar, para passear. Eu ia com ele e fazia o curso. E fui descobrir 20 e poucos anos depois que este curso que eu fiz lá atrás era a base de uma palestra que eu ia fazer num treinamento do qual eu fui ser um dos instrutores. Então foi acontecendo na minha vida muitas conexões dessa parte. Com 35 anos de idade, hoje eu tenho 50, eu cheguei diante do meu sócio, na época, nós éramos representantes desses empresários, eu falei com ele, cara, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com treinamento. A gente já fazia alguns workshops que a gente tinha vendedores e fazia para nós e para os nossos clientes. Isso era algo que me encantava na época, brilhava os olhos, como até hoje, né? Arrumar o salão, sabe? Estar ali, colocar as músicas e perceber, fazer as induções, as dinâmicas e o microfone, e testar isso tudo esse environment, esse ambiente, ele traz para mim um êxtase muito grande. Isso com 35 anos de idade, há 16 anos atrás. E aí eu fui fazer o quê? Fui buscar a minha mudança de carreira, fui buscar essa transição. Quando você me pergunta dos Estados Unidos, eu diria a você que não foi tão intencional, porque eu venho aos Estados Unidos desde quando eu tinha 24 anos, né? Desde que eu casei. Porque minha família veio para cá muito cedo, né? Eu tenho uma irmã que está aqui há 20 e poucos anos, meu pai, tem 3 irmãos que estão aqui, então eu já venho para cá há muito tempo, passeando. Então sempre que eu vinha, tinha uma vontade de um dia passar um período maior, né? E quando eu fui para o Tennessee, que eu te conheci, era somente 6 meses, nós viemos com passagem de volta comprada, né? E gostamos de viver essa experiência e prolongamos por um tempo maior, e aqui nós estamos. Mas não foi uma coisa do tipo, vou mudar para os Estados Unidos, não, era para 6 meses, só que esses 6 meses se prolongaram, a gente se adaptou muito bem aqui, o nosso caçula que veio com a gente também se adaptou muito bem, a nossa filha que está no Brasil também se adaptou muito bem, morando sozinha lá. Então tudo isso viabilizou que a gente pudesse estar aqui. E assim eu escolhi, né, a psicologia transpessoal e trabalhar como terapeuta e trabalhar com pessoas, procurando contribuir para que as pessoas encontrem realmente muitos motivos para viver e não só para sobreviver, né? E todos os dias, né? Não só na sexta.
Exatamente isso, cara. Bacana. E na sua área de atuação, Fabrício, e até mesmo na questão de relacionamento pessoal, né? Você sente muita diferença entre os brasileiros e os americanos? Sinto, Adilson. Veja, que bom. Pô, gratidão mesmo por essa pergunta, porque um dos meus talentos, que é a individualização, tem pavor de generalização, né? Então, eu trabalhei durante 2015, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de concessionários de Porto Alegre e eu escutava dizer, né? O gaúcho ele é meio bairrista, então ele muito fechado, etc, etc. E toda terça-feira de cada semana eu descia lá no aeroporto, pegava o carro, ia para a concessionária e voltava na quarta, quinta-feira. Cara, eu fiz tanta amizade em Porto Alegre, eu fui tão bem acolhido, eu tinha que muitas vezes fazer força para ficar dentro de casa, porque todo dia era um jantar, você entendeu? Enfim, o que eu quero te dizer com isso? Existe uma parte que existe uma generalização, existe uma questão de que nós brasileiros trazemos conosco de que o americano é muito diferente, de que o americano... Tem sim. Existe uma cultura peculiar, com costumes, com crenças, com valores que são realmente diferentes. No entanto, se você, com a sua autenticidade, se você se predispõe também e respeitando esse jeito do americano ser, você colocar a sua forma de ser, né? Respeitando que você está em outro país, que você está diante de uma outra cultura, que você aqui é um convidado, sim, que você é um imigrante, está aqui porque o governo americano te permitiu estar aqui, né? Você respeitando isso, você pode sim se mostrar como você é. E assim eu procuro ser, né? Quantas vezes alguém vem aqui do condomínio em casa fazer um tipo de manutenção e o Gabriel mesmo comentou comigo, pô, pai, é impressionante, parece que você fala com as pessoas, você já conhece eles há um tempão. Por quê? Porque eu cumprimento e puxo o assunto como se eu conhecesse há muito tempo, que é o meu hábito de agir, como eu fazia lá no Brasil. Pode ser que este cara não vai entender nada e vai falar, pô, cara estranho, me conhece, já tá puxando assunto, eu vou respeitar. Sim. Mas eu não deixo de ser eu, entendeu, Adilson? Eu saía para correr aí em Knoxville, quantas vezes eu escutei de brasileiros que moram em Knoxville, na escola aí, dizendo, pô, pessoal meio fechado, cada um na sua casa. Quantas vezes, cara? Nós tivemos exemplo aí, a massa, de passar por nós uma menina, por exemplo, que estava correndo, viu a gente conversando em português, ela adiantou o passo, daqui um pouquinho ela parou, voltou, puxou assunto com a gente em inglês e parou de correr e foi do nosso lado conversando, Adilson. Você entendeu? E nós ficamos conversando ali com ela até chegarmos na porta da nossa casa, nós entramos e ela continuou a corrida dela. Então, assim, a gente sentiu que muitas vezes que nós fazíamos o nosso movimento, o americano também acolhia esse movimento, sabe? Sim. Quando existia um respeito recíproco, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria assim, é muito diferente a nossa cultura para a cultura americana. No entanto, não deixe também de trazer a sua autenticidade, o seu jeito de ser, os seus hábitos, quem você é, para que você não sinta saudade do seu ser. Tá? Não sinta saudade de quem você verdadeiramente é, porque uma hora isso vai fazer falta, né? Vai sim. E eles, como você comentou, eles sem generalizar, né, mas alguns americanos são um pouco mais fechados, assim como tem curitibano, tem essa fama, vamos dizer assim, né? Mas eu também não senti tanta diferença aqui, porque eu também gosto de conversar. Então, a gente tem a barreira do idioma, né? Porque não é a nossa língua materna, não é a nossa primeira língua, né? Mas eu imagino que eles entendem isso muito bem, que a gente está fazendo um esforço para falar no idioma deles e essa barreira é superada. Eu não tive problema algum também. Confesso que para mim isso é bem legal. Olha que legal. Agora uma pergunta sobre o teu podcast, novamente. Da onde veio esse nome, Segunda-feira Sua Linda? Eu sei que você já comentou com os teus convidados, mas que eu vi de você isso diretamente.
E além de onde veio o nome, né? Uhum. O que te motiva a toda semana ou a todo dia estar pensando numa próxima entrevista, num próximo conteúdo? Qual é a mensagem que você quer passar com o Segunda-feira Sua Linda? Legal. Você, para mim, traz duas perguntas em uma só, né? Essa segunda parte, talvez o meu ouvinte ele já tenha um pouco de conhecimento disso, mas eu acho que complementado com a primeira parte que você me faz, que essa eu nunca falei. Eu acho que nem você sabe. Não porque tenha sido segredo, não, porque eu nunca tive essa oportunidade. Talvez estava esperando essa conexão nossa aí para falar disso. Né? Que é quando você fala da onde vem esse nome, né? Quando eu montei uma palestra para um determinado trabalho, eu montei a palestra toda com uma espinha dorsal voltada da psicologia positiva, que traz esse olhar para aquilo que nós temos de melhor, para aquilo que nós temos de forma genuína e para aquilo que nós temos como qualidades, talentos e podemos colocar a serviço, né? Ou seja, podemos colocar em prática na nossa agenda, no nosso dia a dia, enfim. Então, toda a espinha dorsal dessa palestra que eu fazia no Brasil, que depois do nome foi se chamar Segunda-feira Sua Linda, ela foi construída com tudo isso, sabe? Com a parte dos talentos da Gallup, com a parte da filosofia Ikigai, com a parte de você trazer um trabalho vocacional, com a parte de o que é realmente a felicidade para as pessoas. Felicidade para mim é diferente da felicidade para você. Então, o que é esse estudos de Harvard, da Universidade de Illinois sobre a própria felicidade. Então, quando eu montei esse escopo todo para levar esse trabalho e trazer um chamado de que existiam muitos motivos para nós vivermos e encontrarmos a felicidade em cada dia e não só num dia qualquer, eu fiz essa pesquisa toda e coloquei na mão de uma agência, né? na mão de uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, inclusive, num outro projeto familiar chamado Larry B, que pode render mais um podcast, aí, mais um episódio, mas dizendo para ele todo esse briefing. Eu passei esse briefing para ele, olha, é isso aqui, sabe? Isso, mas não tinha, mas ele inclusive pediu que eu fizesse um briefing de alguns nomes, mas não cheguei nem perto disso, Adilson. Mas não tinha nada a ver com isso. Era algo do tipo a felicidade, você entendeu? E eu estava em casa num final de semana, no sábado à noite, chegou um e-mail para mim e coincidentemente eu vi o e-mail, estava com o celular na mão, no meu quarto, e naquele final de semana, coincidentemente, meu cunhado, que hoje é meu sócio aqui nos Estados Unidos, em alguns projetos, ele estava passando o final de semana na minha casa, ele estava num outro quarto assim, né, do lado. E aí, ele não mandou vários nomes à agência, não, ele mandou este nome. Falou, Fabrício, olha, é isso aqui. O que você acha? Quando eu li Segunda-feira Sua Linda, cara, foi um misto assim de estranheza, porque nem passou pela minha cabeça, e um outro eu comecei a rir sozinho, sabe? Do tipo assim, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Então foi uma sensação muito gostosa, né? E aí compartilhei com esse parceiro meu, que é meu cunhado e tal, e ele falou, cara, que diferente e tal. E aí nasceu o nome Segunda-feira Sua Linda, que para mim, agora emendando na sua segunda pergunta, tem muito esse olhar, primeiro a partir de uma dor, né? Quando as pessoas me perguntam, pô, mas Segunda-feira Sua Linda, uma coisa que me chama a atenção é uma dor, né? Que dor, né? Aquela dor de que 80% das pessoas hoje, essa é uma pesquisa da Deloitte, é uma pesquisa do próprio Instituto Gallup, são pessoas que não fazem o que sabem fazer de melhor todos os dias e não estão satisfeitas com aquilo que fazem, naquilo que trabalham, com o seu trabalho, né? Isso é um número absurdo, né, Adilson? Tem muitas pessoas hoje que têm mais medo de morrer do que vontade de viver, você entendeu? Isso fica muito claro. E em contrapartida disso, o conceito de felicidade também, para muitas pessoas, está completamente materializado, né? Então, existem pesquisas que mostram que pessoas são muito felizes com coisas muito simples. Isso não significa que ter material, ter o dinheiro não seja bom. É muito bom. O detalhe é que muitos de nós invertemos essa pirâmide.
né? Primeiro o ter é mais importante que o ser. Exato, o ter, o fazer, o saber, para depois eu ser. E a segunda-feira, Sua Linda, traz essa premissa que eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho, com o sol que está brilhando, com a fonte que está aqui, com barulho no meu ouvido, com a amizade que eu tenho com você, com a relação com a minha esposa, e com tudo isso eu parto para ter, para fazer e para realizar, entendeu? Eu inverto um pouco isso. Então esse é o convite da segunda-feira, Sua Linda, sabe? Ele vira uma válvula propulsora para as demais atividades que tem que fazer, Exatamente, como uma fonte de nutrição, perfeito. Válvula propulsora é isso aí mesmo, como uma fonte de nutrição. E aí, cada dia é um dia, né? Eu não preciso ficar esperando 5 dias da semana para viver o final de semana. Você entendeu? Eu não preciso. Muito bacana. Bacana saber a história do segunda-feira. Tem um nome também bem bacana. A gente conhece daí o conceito e o conteúdo, né? E nesse momento, né, Fabrício, a gente está gravando esse podcast em abril de 2020. Tomara que pessoas no futuro estejam ouvindo também esse podcast, né? E vão saber que neste momento, em abril de 2020, o mundo está passando pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. Sim. E é um caso bastante sério, um caso de saúde bastante sério, e além de uma questão de saúde, uma questão também econômica, né? Sim. Isso gera apreensão, gera ansiedade, né? Gera insegurança em muitas pessoas, né? E diante disso, e até mesmo lhe conhecendo um pouquinho, o que faz o Fabrício acordar de manhã cedo e esse é mais um dia que eu quero aproveitar, é isso que eu quero fazer hoje? Por que você acorda com energia? O que você espera de um dia positivo? E do outro lado também, eu sempre estou fazendo duas perguntas porque eu gosto de fazer você, né, pensar sobre as duas. O que tira o sono? O que te mantém acordado à noite e dizer, poxa, isso aqui, aquele pensamento que fica na sua cabeça que faz com que você perca o sono algumas vezes? Ou isso não acontece? Acontece, eu compartilho muitas vezes com algumas pessoas, e aí é um hábito meu, né? Se eu acordo no meio da noite ou se eu perco o sono de alguma forma, eu também não fico insistindo ali. Eu vou produzir de alguma forma, muitas vezes esse sono vem, né? Eu levanto, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou gravar alguma coisa e aí o sono vem. É uma forma que eu encontrei, ao invés de me despertar, eu até me relaxo um pouco a minha mente, né? Eu capturo, tiro da mente algumas coisas e aí eu me sinto mais... e aí eu vou dormir depois do almoço, quando enfim. Mas o que você me pergunta, para ser assim bem específico, eu tenho comentado muito isso, sobretudo essa semana, tem vindo muito essa demanda em consultório, sabe, Adilson? Duas perguntas eu sinto que são muito importantes, o porquê e o para quê. Por exemplo, nós dois aqui e o mundo estamos em confinamento, estamos num momento de limitação, de reclusão, alguns mais, outros menos, dependendo da função de cada um, obviamente, do papel que cada um exerce diante da sociedade, mas todos estão de alguma forma limitados. Isso tem um porquê, né? Aqueles que são responsáveis consigo, com a sua vida e com a vida dos outros, o porquê tem uma causa. Em razão do coronavírus, as pessoas estão escutando as autoridades, estão se informando do que são padrões de segurança e estão se limitando. Esse é um porquê, é uma causa. E aí eu faço uma escolha. Eu fico em casa, eu vou trabalhar de home office, eu não vou sair de casa. Se eu sair de casa por uma emergência, eu vou levar alguma coisa de segurança. A outra traz essa outra pergunta da qual você faz que me mantém vivo, com vontade de levantar, despertar, de gravar um podcast, de atender as pessoas como se fosse a primeira vez cada cliente, é o para quê. A primeira é o porquê, traz uma escolha. O porquê, porque a causa do coronavírus me trouxe uma escolha. Eu fico em casa. O para quê me traz um sentido de vida, um significado de vida. Eu fico em casa para quê? Para fazer aquilo que eu quero fazer de melhor, que eu quero servir, que eu quero colocar em prática meus talentos, meus dons, aquilo que eu nasci para fazer, que eu vim para fazer, que eu escolhi fazer.
Então, este para quê me traz um sentido de vida. E aí, para que fique mais claro ainda para o nosso ouvinte, Adilson, existe um cara chamado Viktor Frankl. Esse cara é um austríaco, um psiquiatra austríaco. Ele foi para os campos de concentração e quando se separou da família dele, a mulher dele estava grávida, e ele, quando saiu do campo de concentração, ele soube que ele havia perdido a esposa, havia perdido a família dele. Esse cara perdeu tudo, inclusive a dignidade, porque não sabia se no dia seguinte ia acordar vivo, e ele, diante de duas pessoas ali dentro do campo de concentração, ele fez uma pergunta a essas duas pessoas: o que te motiva a querer viver, a querer acordar amanhã? Porque eu não sabia se ia acordar. Todo dia iam 1.500 pessoas para a câmara de gás. E um deles era um cientista e disse: olha, lá fora eu deixei um experimento inacabado e eu gostaria de voltar para terminar. E o outro disse: olha, lá fora eu deixei meu filho, eu gostaria muito de reencontrá-lo para dar, nem que seja o último abraço nele. E esse cara, quando saiu dos campos de concentração, o Viktor Frankl, ele criou uma terapia, uma linha de terapia chamada logoterapia, e onde ele diz que existe algo a mais no ser humano que não só a patologia, que não só a doença mental, que não só os problemas de crenças na educação. Existe algo a mais que faz com que o ser humano esteja fragmentado. O vazio existencial. É a falta de vontade de viver, de sentido de vida, né? O para quê? O para quê, exatamente, Adilson, o para quê. Então, muito do meu trabalho é contribuir com o meu cliente encontre esse para quê. Para que ele quer viver, sabe? Porque esse para quê, ele te acompanha em várias fases da sua vida, no fazer, no ter, no ser. Este para quê te dá sentido de vida. Por isso que quantas vezes a gente escuta falar que aquela pessoa tinha uma família linda, tinha filhos, tinha dinheiro, tinha reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro, tinha amigos, mas entrou em depressão, ou não tinha sentido, porque o vazio existencial não tinha sentido de vida. Viktor Frankl pulou de paraquedas depois de 60 anos de idade, respondia 50 cartas todos os dias que ele recebia, foi pilotar avião, você entendeu? Então, um cara que descobriu o sentido de vida depois de passar por um campo de concentração. Então, esse é o convite, né? Que a gente, nesse momento, por exemplo, que nós estamos passando, que talvez os nossos ouvintes vão escutar esse podcast um pouco mais à frente, que descubram realmente qual é o meu sentido de vida, para que eu vivo essa vida, para que eu acordo todo dia para viver, né? Não sei se faz sentido. Que bacana. Isso, cara. Que bacana. Eu acho que fala um pouco da minha experiência com você, a gente percebe que esse para quê para você é muito forte, né? Tanto você, Márcia, o seu filho também, né? Sua filha não tive a oportunidade de conhecê-la, mas a gente vê que existe esse conceito muito bem claro entre vocês, né? E quando eu comentei de perder o sono, no sentido mais figurado, vamos dizer assim, né? Sim. Quais são as suas maiores preocupações, Maurício? Gratidão. Eu como um humano e como homem, né? Por que eu digo isso? Porque eu sinto que todos nós temos em nós o nosso masculino e o nosso feminino, né? Partes que se conversam entre si. Algo que eu honro nos meus pais, nos meus avós maternos, paternos. Então eu adoro cozinha e honro nos meus ancestrais o feminino da minha avó, da minha mãe, também o masculino do meu avô, que gostava muito de cozinha, enfim. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu sinto que o ser humano, o homem, ele traz consigo um medo primordial, sabe? É o medo de não prover. Isso acontece desde do primata, desde os homens da caverna lá, quando ele saía e precisava de energia para caçar. Não tinha a menor possibilidade daquele homem voltar para casa sem a caça. Nem que ele arrancasse o braço e desse para os filhos comer, mas ele não tinha a menor possibilidade daquele homem dizer: meus filhos, hoje eu não cacei nada, porque não era inconcebível para ele não ver a família se alimentando, entendeu?
E então eu trago comigo um medo. O ser humano tem vários medos, né? O medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém, o medo da frustração de quebrar, por exemplo, né? O medo da doença, enfim. Mas eu sinto que o homem, sobretudo, tem muito esse medo de não prover, esse medo de deixar faltar para sua família. Não que só o homem tenha que prover, né? E absolutamente nada disso. A Márcia provém muito dentro de casa de diversas formas, inclusive financeiramente, mas eu sinto que isso é algo que traz diante da humanidade muito forte no homem. Assim como a minha experiência também como terapeuta e diante dos estudos, né, que chegam para mim, é que a mulher tem muito medo da solidão, né? O medo de não ter o amor de alguém, o medo de chegar fazer a sua história de vida sozinha, sabe? Isso é muito comum também. Então, assim, quando você me pergunta de mim, eu sinto que sim, é algo que, no sentido figurativo, e que me tiraria o sono, de realmente estar incapacitado para prover, né? Isso é um medo que me visita. O detalhe, a questão não é não ter medo, é como saber lidar com ele. E aí, eu, diante desse medo, eu procuro cada dia mais viver um dia de cada vez. Então, hoje eu estou me provendo de muitas coisas. Tem um chá aqui que agora há pouco a Márcia trouxe para mim, o seu olhar... Gostei né? Gostei da sua mug ali, do Tennessee. Exatamente. E quanto a prover, Fabrício, você me corrija se estiver incorreto, mas é tanto no sentido material quanto no sentido psicológico também, né? De você ser o suporte. E acho que quando se fala homem, é o homem no aspecto de ser humano, né? Que também a mulher também tem que ser ela também precisa ser essa base psicológica forte para a família, né? Perfeito. Por isso é que eu comecei a responder sua pergunta falando do masculino e do feminino em cada um de nós. Porque é isso, tem alguns momentos que dentro de casa que a Márcia está líder, né? Porque em alguns momentos que determinadas atividades que ela faz muito melhor do que eu e que ela pensa e age muito na frente do que eu. Então, naquele momento, eu e o Gabriel, que moramos juntos hoje, a gente bota a mãozinha para trás e vamos lá, qual é o próximo passo? Você entendeu? Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente, Faz com que a nossa relação tenha uma integralidade muito grande, né? Em alguns momentos eu entro com 80% e ela com 20%, em alguns momentos ela entra com 80% e eu com 20%, a gente se completa nesse sentido, né? Então é isso aí, você foi muito feliz nisso, gratidão por isso. Talvez eu tenha dado a conotação do material, do financeiro, não, é prover em todos os sentidos, inclusive algo tão importante para o momento, né, Adilson, que é esse equilíbrio emocional diante do que nós estamos vivendo, né? Não, que bacana. E você ainda joga futebol, Fabrício? Não, rapaz, eu sou muito ruim disso, viu? Mas bota ruim nisso, cara. Eu para insistir muito, para participar de um grupo, eu fui goleiro de um time no Espírito Santo chamado Veneno, que jogava dentro do... Veneno, dentro do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lá, e eu era o quarto goleiro, cara. Quarto goleiro. Então eu entrava... Quarto? Tinham três que... o quarto goleiro, fui pro gol porque já não sabia, né? Quando eu jogava, eu tinha que levar a bola, sabe? As pessoas falavam assim, pô, vamos deixar ele jogar porque hoje a bola tá com ele, né? Mas sempre me envolvi com esporte e assim, no vôlei, sim. No vôlei eu consegui, tipo assim, falar, puxa, que legal, eu sirvo pra alguma coisa, sabe? Participei da seleção capixaba do Espírito Santo e fui vice-campeão brasileiro pelo voleibol, então vôlei eu gostava, mas futebol eu sou ruim demais. Nossa, mas... Mas você conhece a expressão 1-2 ou toque me voe? Já ouviu falar nessa expressão? Não. 2 é fazer uma tabela com o jogador, né? Fazer uma tabelinha. Então você toca pro jogador, corre na frente para receber. Isso é 1-2 ou toque me voe. E eu queria fazer uma tabelinha com você.
um toque me voe com você. Ou seja, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. Legal. Você responde com a primeira coisa que vem à sua cabeça. Opa, muito bom. Já tô suando frio aqui já. Legal, eu não esperava essa não. Vamos lá. Lembra aquela listinha que eu mandei pra você? Tá, peraí. Eu mudei ela totalmente. Não tô brincando, não mudei não. Oh, meu Deus. Da forma que você começou a conduzir o papo aí, eu sabia que vinha surpresa, viu? Não. A ideia é a mesma, só fiz algumas pequenas alterações. Mas, então vamos fazer esse toque me foi? Vamos lá. Essa tabelinha. Uma qualidade que você aprecia e uma qualidade que você tem, que é muito forte. Eu aprecio muito as pessoas que realizam, agem, que as ações confirmem as palavras. Então, quando eu olho para alguém com admiração, é alguém que realiza. E aí realiza, abre o leque, né? Que é realizar. Realização é uma das seus pontos fortes, né? É um dos pontos fortes, mas não é aquele que eu te responderia nessa tabelinha. Eu responderia quando você fala aquilo que eu vejo nos outros e que brilha os olhos, a realização. Aquilo que eu vejo em mim e que brilha os meus olhos é enxergar o copo sempre quase cheio, cara. A possibilidade de enxergar ele meio vazio é zero, entendeu? Eu não estou falando de um otimista inocente, não. Eu estou falando de alguém que sempre vai buscar numa água turva alguma coisa que vai me trazer de aprendizado ou alguma coisa que vai me impulsionar a ir melhor para o momento seguinte. Então é o meu positivo, é o meu terceiro talento dominante, que é o positivo. Isso para mim é muito legal, sabe? Eu gosto positivo de mim. Legal. Um lugar? Ao lado da minha família. Aonde quer que é ao lado da minha família. Isso aí foi uma coisa que um gerente, primeira vez que eu saí do Espírito Santo, nunca imaginei sair de Vitória, o gerente perguntou, não sei nem se no primeiro momento é levar a família. E eu disse para ele, você quer parar de conversar aqui ou nós vamos continuar conversando? Não conseguia conceber essa ideia de estar longe da minha família. Hoje eu estou fisicamente longe da minha filha, porque eu sinto que foi importante para mim e para ela também viver esse momento, na relação adulta dela, mas ela está aqui comigo, né, conectada no amor, e para mim é muito importante. Amanhã ou depois eles vão bater asas, como já estão batendo asas, e eu e a Márcia, é muito importante eu estar com ela, caminhar com ela. Então, o lugar para mim não é um lugar físico, é um lugar onde eu sinto a minha família comigo, sabe? É um aconchego, né? É um aconchego, é o meu ninho mesmo, né? Bacana. E uma personalidade ou um mentor? Adilson, não consigo nominar, não. Eu digo a você que no decorrer da minha vida eu tive vários, sabe? Eu sou filho de pai separado desde que eu tinha 10 anos de idade, então eu tive que buscar algumas referências, e tive algumas, mas eu saía muito injusto comigo, não consigo, não me sinto impulsionado a nominar, porque eu tive vários, né? Na minha adolescência eu tive, na minha fase adulta, quando eu saí do banco eu tive outro, quando eu entrei nessa linha terapêutica, sabe, nesse desenvolvimento, eu tive outro. Tem vários, cara, pessoas que eu admiro, que eu quero que estejam próximas de mim, que eu leio sobre eles, que eu, sabe, algumas que já desencarnaram, enfim, eu tenho vários, sabe? Bacana. Um livro para recomendar para os seus leitores, e um livro que você... Esportes. Desculpa aí o meu afoito, a minha ativação, que é o meu sexto talento, aí não esperar nem saber mais fazer a pergunta, mas esse veio muito forte para mim, cara. Eu já li alguns livros, mas o Descubra Seus Pontos Fortes, para mim, foi um divisor de água na minha vida, né, cara? Porque eu vi os meus talentos inatos, me voltou aquele menininho gordinho, sabe, bochechudo lá do Espírito Santo, que brincava com todo mundo, que era carismático, que era o cara que contava piada, que era o cara que era o chefe do setor esportivo do colégio, e aí eu falei, meu Deus, eu sou assim desde pequenininho, e eu posso continuar a ser assim, trabalhando, sendo reconhecido profissionalmente, financeiramente. Então, esse livro significou muito na minha vida. E eu sinto que é um divisor de águas mesmo, sabe? Você lembra o autor? Lembro, Donald Clifton e Mark Buckingham. Donald Clifton e Mark Buckingham. Ok. É que eu vou colocar na descrição desse episódio também. Então, se alguém quiser, vou colocar o link já para a Amazon ou para algum outro. Muito legal. Quem quiser comprar já vai estar lá. Muito legal. O filme.
Eu também gosto muito de ver filme. A Cabana. Eu acho que... A Cabana? A Cabana, A Cabana... Sabia que eu ainda não tive coragem de assistir esse filme? É mesmo, cara? Uau! Eu já vi algumas vezes, tem muitos filmes, né? Mas esse é um filme que mexe comigo, porque traz uma trilogia muito legal, um significado, sabe? Fala de espiritualidade, de Deus... Sem precisar usar o caminho da religiosidade, não tem nada contra, mas é um caminho, não é o caminho só, de uma forma muito consistente e simples, sabe? Fala de perdão, de não julgamento, e significa muito para mim. Já vi várias vezes, cada vez que eu vejo, tem uma conotação diferente. Hoje, atendendo um cliente no consultório hoje que não viu o A Cabana ainda, ela trouxe essa cliente trouxe uma fala, e eu te perguntei para ela, você já viu A Cabana? Ela falou, Fabrício, você já me provocou para ver esse filme, e eu ainda não vi. E eu falei, não, porque você trouxe uma fala que me lembra exatamente esta cena, e que pode contribuir com você para isso. É um filme que realmente faz a gente pensar. Esse é um filme que eu aconselho. Bacana. Preciso parar e assisti-lo. Tenho medo de chorar, que nem uma criancinha. Talvez vai fazer bem também. E um hobby, Fabrício. Não vale falar que é o vermelho, igual a Carla Pérez. Tem que ser um hobby de verdade. Muito bom. Adilson, eu adoro correr, cara. Para correr? 30 anos, eu adoro correr. Correr para mim, corrida de rua, já fiz algumas, mas assim, corro todo dia, né? Corrida para mim participava lá de Vitória dos Corredores da Madrugada. Eu gosto mais de correr. Corrida para mim é uma meditação ativa, sabe? É um momento que eu converso comigo. Não me chame de louco se você passar por mim na rua e me ver chorando, me ver falando sozinho, me ver cantando alto. Quando eu corro, eu entro em expansão de consciência, você entendeu? Eu abro outros canais de percepção. Então eu tô comigo ali e eu gosto muito. É um hobby que eu falo com a Márcia muitas vezes, quando eu tô meio down, né? Quando eu tô assim, em momentos que eu sinto que eu tô no casulo, eu digo pra Márcia, me manda correr, sabe? Tipo, não deixa eu aqui não, me levanta amanhã, você tipo assim, você me dá força pra correr, sabe? E ela, com toda a empatia, a harmonia dela, ela não fala assim, vai correr não. Ela fala, amor, eu preciso dar uma arrumada aqui na casa, você vai ficar transitando, vai dar uma volta. Aí eu já estou entendendo que ela está falando assim, vai dar essa volta. Sai daqui, né? Não, Fabrício. E agora sim, estamos chegando no final desse episódio. Foi um prazer imenso, né, fazer esse bate-papo contigo. Acho que os ouvintes também vão aproveitar de te conhecer um pouquinho mais, né, alguns detalhes e essas recomendações de livros e também do filme, né? Todo mundo acho que vai conseguir aproveitar isso também. E passar essa uma hora contigo aqui nessa entrevista foi excelente. E queria que tu deixasse uma mensagem final para os teus ouvintes, né? Uma mensagem do Fabrício profissional, Fabrício pai, como você comenta no início do podcast, né? Todos esses seus papéis, né? Uma mensagem de você para os seus ouvintes nesse momento. Adilson, eu quero convidar esse ouvinte do qual eu me sinto tão grato, cada uma pessoa, todo o trabalho que eu faço, eu entro realmente para fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Mas eu recebi uma mensagem da sua mãe, por exemplo, que fez a diferença na minha vida, sabe? No momento que ela resolveu compartilhar algo da vida dela com alguém que ela nunca viu, porque ela escutou o podcast, sabe? E isso para mim não tem preço, né? Então, o que eu gostaria de dizer para o ouvinte é o seguinte, descubra quem você é, sabe? Como você funciona, qual o seu ritmo, aquilo que você traz que te diferencia dos demais, aquilo que, na verdade, pode fazer com que as pessoas se lembrem de você como alguém que deixou um legado, sabe? Como alguém que fez a diferença na vida delas. Então, se você, por exemplo, é um profissional, que você possa encontrar com as pessoas que trabalham com você na padaria, no supermercado, na feira, que elas olhem para você e falem para a família delas assim, pô, aquele cara ali, ó, aquela pessoa ali fez a diferença na minha vida, sabe? Se você é alguém que é pai, que seus filhos possam ter orgulho de você no sentido daquilo que você entregou de autenticidade, não porque você foi
o super-homem para eles, mas porque você foi o super-herói deles, né? No sentido de ser quem você é. Então procure saber quem você é, para que você viva uma vida que é sua e não a vida que o outro queira que você seja ou que você idealizou. Então eu acho que esse é o recado, sabe? E isso traz sentido de vida, quando você consegue colocar em prática aquilo que você é e não o que você faz ou o que você tem, entendeu? Que bacana. Não, gratidão minha, irmão. Gratidão minha. Você é um cara que tem talentos aí que me ensinam demais, né? Parcerias poderosas mesmo, o seu analítico, o seu ideativo, sabe? Foi ideia sua isso. E, puta, que delícia, que presente que você me deu. Gratidão mesmo. A sua autoafirmação de quem tem uma bússola interna aí que, muitas vezes, quando eu penso em te levar a alguma coisa, você já está trazendo o resultado. Então, gratidão minha por sua disponibilidade, pelo ser humano que você é. Eu honro sua vida, brother. Gratidão mesmo. Tamo junto. Tamo junto sempre. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, querido. Obrigado pela entrevista. Fica com Deus. Gratidão, obrigado a todos que escutam o podcast Segunda-feira Sua Linda, e tenho certeza que cada um, ao final dos episódios, fica um pouquinho melhor, uma pessoa um pouquinho melhor. Oh, gratidão mesmo. E agora você, nosso ouvinte, conheceu o editor do podcast Segunda-feira Sua Linda. Não é igual o Lombardi do Silvio Santos. Cabeça de bacalhau que não existe, não. O cara existe mesmo. Tá em a cabeça careca. Né? A cabeça careca, mas tá aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Obrigado, meu irmão. Obrigado igualmente, cara. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.